Boa tarde! Hoje é sábado, dia 28 de maio, e a gente tá aqui para mais uma ilustração de Bible Journaling. Eu vou falar para você pegar a sua Bíblia e já abrir ela em Lucas 22. Vamos lá? Boa tarde! Boa tarde! Então eu vou deixar esse meu pincelzinho aqui. Não vou usar hoje, mas é porque ele é muito fofinho. Então o que a gente vai usar hoje? Vou usar uma caneta nanquim. Nanquim não. Nanquim. Uma caneta nanquim. Uma Pigma Brush preta. E hoje eu vou usar duas canetas, duas cores, tá? Não duas canetas. Vou usar duas cores. Desse conjunto aqui, ó, Boho Chique. Vou usar o vinho e o amarelo, tá? Só essas duas cores aqui que eu vou usar hoje, tá bom? Simples assim, e a gente já vai começar com a nossa leitura, tá bom? Hoje a live vai ser bem rapidinha e é super fácil essa ilustração que a gente vai fazer juntos, tá? Então, o versículo de hoje tá em Lucas 22, 42. Esse pedacinho começa no versículo 39, tá? E é quando Jesus ora no Monte das Oliveiras antes de ser preso para ser crucificado, tá? Jesus vai para o monte orar, porque ele estava sentindo que estava chegando a hora dele. E daí, então começa assim, ó, o pedacinho aqui começa assim, ó. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância, como de um arremesso de uma pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Eles caíram em tentação, né? Exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levante-se e orem, para que não cedam à tentação. Ele falou de novo sobre isso. Mas o que a gente vai pegar hoje é a parte que ele ora e fala assim, ó. São duas coisas que Jesus fala para Deus na oração. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Essa é a primeira coisa. Então, enquanto a gente vai fazendo a ilustração, a gente vai conversando sobre isso, tá? Então, a primeira coisa, se queres, afasta de mim esse cálice. O que Jesus estava dizendo quando ele pediu para Deus afastar dele o cálice, né? Na nossa vida, a gente tem que vencer lutas diárias, não é? E quando Jesus pediu para Deus afastar dele o cálice, na verdade, Jesus estava falando: afasta de mim essa batalha, né? Se o Senhor quiser, eu não preciso passar por isso que está aqui dentro da minha cabeça que eu vou passar. Aqui na nossa vida pode ser uma depressão, uma dificuldade. Exatamente, uma luta Financeira. Exatamente, exatamente. Então, aqui, primeira coisa, eu vou começar
Aqui, ó. Então, ele orou, né? Ajoelhou-se e orou. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Né? Que ele pediu, que ele estava pedindo para Deus naquele momento era que Deus desse um jeito dele não sofrer o que ele teria que sofrer, né? Então, ó, nós vamos começar a ilustração rapidinho. Eu vou fazer a ilustração com caneta mesmo, que ela não vai precisar de lápis, pelo menos nessa parte, tá bom? Meu Deus, a Débora falou assim, estamos passando uma batalha, meu pai está desaparecido faz 19 dias e ninguém tem notícia, já procuramos a polícia e nada. Misericórdia. Meu Deus do céu. Isso é uma batalha. Isso é uma batalha. Passar no dia a dia, né? Mas... E que será, né, que você tá passando hoje? Eu vou fazer, ó. A gente vai conversando e eu vou falando sobre a ilustração, tá? Então, a gente vai fazer 6 bolinhas espalhadas aqui. E vai deixar um espaço aqui embaixo pra gente escrever, tá bom? Então, ó, eu vou fazer elas longe uma da outra. Ó, uma aqui, uma aqui. Débora, eu não sei nem o que te falar, mas confia no Senhor. Confia no Senhor, né? Ó, às vezes a gente vai fazer 6 flores aqui, tá bom? Com umas pétalas bem compridas. Às vezes a gente gostaria, né, de saber antes por que a gente precisa passar por algumas coisas que a gente passa na vida, né? A gente queria saber antes, né? Mas... Tipo assim, você vai ter depressão porque daqui 5 Você anos precisa... você vai conhecer uma garotinha que... Exatamente, né? Que você vai contar o seu testemunho e vai mudar a vida dela. Mas não é assim, né? Não é. E não é que Deus, ele proporciona dias difíceis para nós, né? Deus não queria que o filho dele, Jesus Cristo, morresse. Ele não desejava que Jesus passasse por tudo aquilo que a gente sabe e sofresse, né? Mas Deus transformou todo aquele sofrimento, né, em uma coisa maravilhosa, que é a salvação de todos nós. Então, quando a gente fala, Deus, eu não quero passar por isso, Deus entende. E Deus fala, eu entendo você. E daí a gente fala, Deus, se possível, se for da tua vontade, por favor, teria jeito de eu não passar por isso? Afasta de mim, né, esse cálice, como Jesus pediu, porque Jesus foi tão educado que ele falou assim, ó, Pai, se queres, né, se for da tua vontade. Então, não é assim, Jesus não estava aconselhando Deus, o pai dele, né? Ele não estava falando, Deus, faz assim, ó, eu tô pressentindo que hoje é o dia de eu morrer, mas não quero que seja hoje. Dá para ser daqui 3 anos, 5 anos, 15 anos. E não é assim que acontece, né? Deus sofre junto com a gente, né? Tipo, é isso mesmo. Porque a gente é filho, né? O pai quer ver o filho sofrendo. Não. E daí tem gente que fala, não, porque o sofrimento é de Deus, Deus faz a gente sofrer. É porque não conhece o Deus da graça. Deus da graça, esses dias estava eu e o papai, a gente estava aqui na cozinha, né? E a gente falando, né, que
quando a gente lê o Velho Testamento, né, que aquele monte de guerra, tudo, a gente não entende que Deus é tão diferente do Deus que Jesus veio trazer, né? Mas o Deus de Jesus é o Deus, né? Então, a segunda parte do versículo, Jesus, ele fala: Pai, se possível, né? Se você quer, dá um jeitinho aí, afasta de mim esse cálice. Contudo, né? Esse contudo muda tudo, né? Porque ele fala assim: que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, Jesus se rende à vontade do Pai. Então, essa é a oração que a gente tem que aprender a fazer, né? Seja feita. Isso que a gente vai escrever aqui, ó. Seja feita a... Vou escrever um tua vontade bem grandão aqui, porque na verdade é sobre isso, né? E tá tudo bem? É sobre isso e tá tudo bem? É sobre isso e às vezes não tá tudo bem, não. Porque às vezes vai doer, né? No caso de Jesus, ele precisou morrer, né? Não era a vontade do Pai que ele morresse, mas era necessário. Era necessário, exatamente, essa maior, palavra. né? E eu acho que o que você estava falando, né? O Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento. Eu tenho uma visão de que sim, é o mesmo Deus, não são deuses. Sim. O Deus que mudou, mas o povo era diferente. O povo era meio das cavernas, assim, né? Era mais agressivo. A gente era. A gente ainda é, mas a gente ainda é, né? A gente tá em guerra no mundo. É. Nós somos das cavernas mesmo. Tem gente que mata o outro com arma num assalto. Parece uma coisa tão antiga, né? Quando a gente ouve essas coisas. Super. Pediram pra você mostrar depois a caneta Bic, né, de novo? Lucas 22, 42. Então, agora a gente vai... Então, ó, tudo que eu tinha pra fazer com a caneta nanquim fina, eu já fiz, tá? Que é essa daqui. Ela é a prova d'água. Mas hoje a gente não vai usar água. Hoje a gente vai usar a caneta de uma vez, tá? Mas eu vou dar uma dica pra quando usar essas canetas aqui na Bíblia, tá bom? Então, ó, essa daqui foi a que eu usei, a Pigma Micron. Ela é muito famosa. Se você começar a seguir outros Instagram de Bible Journaling, tem bastante coisa no Pinterest que americanas fazem ilustração. Você vai ver bastante essa caneta japonesa, tá? Que a nanquim dela é muito boa. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou engrossar, vou usar essa brush só para engrossar essa palavra tua vontade, vou deixar o resto fininho, porque o que eu quero que salte da minha palavra, da minha Bíblia, é sobre a vontade do Senhor que tem que ser feita. Então, quando eu abrir a minha Bíblia, as palavras-chave do versículo é sobre a vontade do Senhor. Então, a gente vai engrossar e eu sempre falo para você usar ela, não assim, ó, tá? Mas assim, deitadinha, tá bom? Então, a gente vai engrossar e daí, se você quiser ver isso com mais calma, entender como é que faz os letterings, né? A gente tem um curso que tem aí nos destaques, tem o link aí para você acessar. A primeira aula é grátis, com o meu testemunho. E é um curso voltado para iniciantes, né? Se você tem muita vontade de começar, não sabe por onde começar, quer saber um pouquinho de cada coisa, né? Porque
esse mundo aqui do Bible Journaling é muito extenso, né? Informação. É muita informação, são muitos materiais, e daí ainda tem aquarela, depois tem tinta acrílica, né? Coisas que você pode usar em casa, que você às vezes nem precisa comprar, né? Mas, enfim, são muitas possibilidades. Então, parece que dá um pouco de medo, né? Pra gente, na hora de começar. Aqui o ozinho também tem aqui, ó. E o V também tem uma viradinha aqui, ó. Aí no finalzinho do T, como ele é compridinho, eu fiz uma perninha compridinha, eu vou fazer só uma gotinha aqui no final dele. Ó. E no finalzinho da palavra, uma gotinha também, ó, só pra fazer o finalzinho. Agora é o seguinte, eu vou usar essa brush pra fazer um detalhe na minha flor, no miolo dela, tá? Então, imagina que o miolo dessa flor é bem escuro, só que eu vou fazer esse escuro só de um lado, tá? Então, eu vou fazer só um pedaço aqui, ó, tá? Vou fazer só a metade escura aqui, ó. Porque do outro lado tem as bolinhas que eu fiz, tá? Tem alguém que já tá fazendo agora o desenho junto? Ah, deve ter, Ou né? vocês vão fazer depois? Aí, essa brush aqui, eu já posso guardar. Não vou usar mais ela. Tô falando que a ilustração de hoje é Zapt-Zupt. Não, é Vapt-Vupt. Zapt-Zupt. Agora a gente vai usar a caneta amarela, tá? E o que eu quero dar de dica pra você? Eu vou usar... essa daqui é do joguinho da Borrô, tá bom? Nessa folha dessa Bíblia Nossa, ela é uma folha um pouquinho mais grossa do que a folha da página tradicional, que ela é de seda. Então, a dica que eu vou dar pra você: não passe a caneta no mesmo lugar mais do que uma vez, tá? Repetindo, não passe a caneta mais do que uma vez no mesmo lugar. Use a caneta como se ela fosse um marca-texto, tá? Não use a caneta como se ela fosse lápis de cor. O lápis de cor você pode pintar no mesmo lugar até que ele fique da cor que você quer. A caneta não, porque ela já tem o pigmento pronto, tá? Quanto mais você passar no mesmo lugar, mais ela vai deixar aquele espaço úmido. E daí é por isso que às vezes vaza pro outro lado da folha ou acaba furando a folha, tá? Então, ó, a gente vai começar pela amarelinha, porque eu quero sublinhar com a amarelinha, como se ela fosse um marca-texto mesmo, tá? Então, um marca-texto você... Dá pra ser feito tudo isso também com lápis ou com marca-texto. Isso, ou com então, ó, qualquer outra caneta. o marca-texto sempre você vai usar da esquerda para a direita, no sentido da escrita, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer com essa caneta. Ela chama Girassol, a cor dela, tá? Então, ó, eu vou sublinhar a parte inteira da oração de Jesus, mas o pedacinho da oração que eu destaquei tá aqui desse ladinho, tá? Então, ó, ele fala: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha, certo? E daí, aqui, ó, para deixar um pouquinho mais coloridinho, a gente vai fazer aqui, bem no centro da palavra, ou até você pode fazer isso da metade para baixo, tá? Ou da metade pra cima, né? Ou da metade para cima, mas eu vou fazer bem no centro da palavra, ó. Seja feita a tua vontade, não precisa, porque ela já tem um destaque de caligrafia, né? Aí, e não a minha. Essas canetas a gente Lucas. tem à venda lá no nosso site. Tem ainda essa brush? Eu não sei. Então, ó,
Eu sei que o lápis dela tem, é certeza. Tá, agora, eu vou escrever, aqui, ó, são seis flores, né? Margaridas. Eu vou escolher 3. E agora, ó, presta atenção. A gente não vai pintar exatamente dentro da pétala, tá? A gente vai pintar da metade pra fora. Não entendi nada. Eu vou fazer, calma. É pra colocar o perfeccionismo guardadinho, quietinho Exatamente. em outro lugar, né? Tá, eu vou explicar, tá? Ao invés de você pintar a pétala inteira aqui de amarelo, eu vou fazer uma sombra dela com amarelo, tá? Entendeu? Vou fazer a do lado pra poder... Então, ó. Lembra que é pra passar só uma vez no lugar, tá? Ó. Ó. Fica muito lindo. É basicamente fingir que não tem uma caneta. É basicamente você pensar assim, como os míopes pintariam isso? Tipo eu, Sim. que sou míope, né? Mas, na verdade, você nem saberia Que tem um por aí. risco, exatamente. Nessa verdade. Provavelmente você faria o amarelo aqui. Exatamente. Verdade, ainda bem que eu tô de lente. Vamos lá, outra. Vou deixar essas duas aqui pra outra cor, não vou fazer ela pertinha. Pertinha ou pertinho? Tá. Eu vou fazer da pontinha lá, ó. E é uma pétala de cada vez? Uma de cada vez. A Cris falou, uso 10. Uso 10 o quê? 10 graus? Sério? Ganhou de mim, hein? Ganhou legal. Então, ó. Fizemos as 3 amarelas. Agora a gente vai... Graus. A Cris tem 10 graus? Uhum. Que legal, Cris. Que legal, quer dizer, não sei. Mas é legal você encontrar alguém Que tenha bastante, graus. é verdade. Minha mãe tem 7, se eu não me engano. Então, A Cami falou nos comentários, meninas, preciso muito de uma palavra para acalmar meu coração. Ando tão angustiada. Vamos fazer a oração de Jesus. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Se queres, afasta de mim esse cálice. Então, o que está te abatendo, independente do que estiver te abatendo, essa é uma oração que você pode fazer. E, se o Senhor quiser, e for a hora certa, Ele vai fazer, Ele vai atender esse pedido. Então, ó, vamos fazer com a roxinha, tá? Aí eu ia sugerir pra você, por exemplo, aqui, ó, eu não fiz uma pétala tão pertinho da outra. Então, eu vou usar esse espaço pra fazer uma pétala, pra fazer a sombra, né? Gente, os dias não estão fáceis. Não estão fáceis para ninguém. E a gente precisa render os nossos pensamentos ao Senhor, porque se a gente começar a ficar pensando nas coisas e o medo acaba nos consumindo, a ansiedade acaba ocupando o nosso pensamento, e daí a gente não consegue desfrutar da paz, daquilo que Jesus veio trazer, né? Da alegria.
Eu acho que quando a gente está passando por aflições assim, o inimigo também, ele percebe, né? E aí ele dá uma ajudadinha negativa. Ele dá uma aproveitada para deixar a gente abatido, né? E sendo que Deus, ele precisa usar a nossa vida, né? Para trazer luz na nossa família, independente do que a gente estiver fazendo. Então, eu vou, em volta disso aqui, eu vou criar um quadro, uma borda, como se fosse uma moldura, para que a nossa arte fique dentro, tá? Ó. Com esse? Então eu vou fazer, ó, uma linha de fora a fora aqui, ó. Você falou esses dias, né, que fazia isso daí no caderno? Fazia. Quando era na escola. Essa é a caneta nanquim que eu deixei no meu estojo, que está funcionando. Eu tô com uma que tá quase acabando também. Nossa, porque eu tava com essa daqui e tava com uma outra que tava acabando. Eu só pegava a outra. Mas sabe o que eu fiz? Jogou ela fora. Não. Eu achei umas 3 canetas nanquins minha e coloquei uma em cada estojo. Boa também. A Elaine falou: É. Esse tem sido um ano desafiador. Perda do meu pai há 50 dias. Carro batido, financeiramente bem difícil. Mas aí exercito minha fé e minha dependência no Senhor. Gente, a gente não tem... O cristão, O cristão, eu acho que ele sofre nesse mundo, né? E às vezes a gente se abate porque a gente já conhece a paz e a graça de Deus, então, e as coisas vêm para nos abater. Mas graças a Deus, gente, a gente tem o Senhor, né? Que é o Consolador, que nos conforta. A gente sente que Deus, ele tá com a gente, né? E graças ao nosso bom Deus que a gente tem o Senhor, né? Graças a Deus nós temos o Senhor na nossa vida. Mas, Senhor, se for da tua vontade, né? Afasta de nós esse cálice, né? Afasta de nós essa dor. A gente não está em perigo de morte, né? Como Jesus estava no dia que ele fez essa oração, que ele sabia que ele ia ser preso e ia ser morto. Jesus sabia de tudo isso quando ele foi orar. Ele estava aflito, né? E aqui, ó, ele orou e ele estava angustiado. Jesus estava angustiado nesse dia. Então, uma das coisas que a gente tem a nosso favor na oração, em nome de Jesus, é que qualquer coisa que nós falarmos para Deus, Jesus sabe como traduzir. Jesus sabe o que é estar angustiado. E Jesus sabe o que é estar angustiado ele ia ser preso e morto. Ele sabia que isso ia acontecer. E mesmo sabendo que ia acontecer uma coisa ruim com ele angustiado, ele ainda orou: Senhor, mas seja feita a tua vontade. Porque eu sei que a tua vontade, no fim, o Senhor vai usar isso para a tua glória, o Senhor vai dar um jeito de usar toda essa dor para abençoar a vida de pessoas. Então, a minha pergunta para você hoje: qual é o cálice que você está passando hoje, né? Qual é a tribulação que você está passando hoje? Será que a sua oração tem sido só: Senhor, afasta de mim esse cálice? Ou a sua oração tem sido também: Senhor, se queres,
afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Se eu tiver que passar por isso, que o Senhor esteja comigo para passar por tudo isso e seja feita a tua vontade. Então, eu acredito que essa oração de Jesus é um ensinamento para nós, para o que nós estamos vivendo hoje. A nossa oração, é claro que a gente quer fazer: Senhor, afasta de mim esse cálice, em nome de Jesus, amém. Sim. Mas Jesus não orou assim. Jesus falou: Senhor, Pai, né? Primeiro, que Jesus chamava Deus de Pai. Isso também é um ensinamento para nós. Pai, se for da tua vontade, se quiseres, afasta de mim esse cálice. Mas, contudo, entretanto, todavia, que seja feita a tua vontade e não a minha. Qual que é a sua vontade hoje? Qual que é a sua vontade hoje? É que Deus te livre das tribulações, não é? É que alguém ligue para você falando: sabe aquele boleto? Então, não precisa mais pagar. Aleluia. Senhor. Aleluia. Amém. Rasga o boleto, joga fora, queima. Pode, né? Isso, mas seja feita a tua vontade, não a minha, né? Qual que é a vontade do Senhor para o que você está passando hoje, né? O que Deus tem para te ensinar nesse processo? O que será que vai acontecer depois que você conseguir passar por tudo isso? Depois que você conhecer Deus de perto? Depois que você tiver ajoelhado orando? Porque aqui, ó, Jesus estava ajoelhado orando. E eu imagino que aqui, ó, quando ele estava angustiado, ele orou com ainda mais fervor. Angustiado. Seu suor caía em terra como gotas de sangue. Então, a sua oração tem sido essa? Ou tem sido uma oração trivial, né? Uma oração rápida? Só: Senhor, afasta de mim esse cálice, amém. Porque para fazer uma oração, seja feita a tua vontade, não a minha, a gente sua para fazer essa oração. A gente sua. Jesus suou e fala assim, ele orou com ainda mais fervor. Por quê? Porque é difícil fazer uma oração dessa. É difícil orar: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. A gente não quer isso, né? A gente quer a nossa vontade. Mas às vezes a gente não vê, né? Então, tem uma música que depois vocês podem até procurar, chama... Ai, como é que é? O Tapeceiro. Nossa. Ele fala sobre uma coxa de retalhos que está do lado avesso. E enquanto a pessoa está costurando, ou assim, bordando a coxa, né? Bordando não, costurando os retalhos, do lado avesso ela é feia, porque ela tá cheia de linha, ela tá cheia de costura. Mas, quando você vira do outro lado, ela consegue revelar que linda que ela fica. A nossa vida é desse jeito, tá? A nossa vontade é o lado do retalho, né? Senhor, faz a minha vontade, por favor. Afasta de mim esse cálice. E daí você fica olhando aquele lado feio da coxa e Deus não afasta de mim o cálice. Deus... E você não entende por quê. Só que daqui 5 anos, 5 meses, 10 anos, 1 ano, você vira a coxa do outro lado e você entende por que Deus não resolveu aquilo, não juntou você no casamento de novo. Por que uma pessoa querida morreu e você não entendeu? Você brigou com Deus, depois de 10 anos, você se reconciliou com Deus e voltou, entendeu? Então, que seja feita a vontade de Deus na minha vida, na sua vida. E uma coisa que eu tenho aprendido: aguenta firme no deserto. Aprende o que tem que aprender, porque o deserto tem o começo, o meio e o fim. Jesus passou pelo deserto, não o deserto físico nesse momento aqui, né? Mas quando ele estava orando, seja feita a tua vontade, isso aqui era o começo
do que ia acontecer com ele. Era o começo. Ele ainda ia apanhar, ser condenado, ser humilhado na frente dos outros. O povo ia pedir a crucificação dele. Ele ia ser pregado numa cruz. Ele ia sangrar até morrer, perder toda a água do corpo dele, sofrer debaixo de sol, naquela cruz de madeira. Então, essa oração era só o começo. Ele nem tinha começado a perseguição ainda. Você vai ver que depois, continuando aqui a leitura, Jesus foi traído e preso assim que ele acabou de orar. Então era o começo. E em que pé do deserto você está? Será que você está no começo? Será que você está no meio? Ou será que você está no fim? A gente sempre quer estar no fim, né? Mas quando Jesus fez essa oração, o deserto dele, da morte, não tinha nem começado. E daí ele passou por tudo isso, morreu e acabou o deserto. E daí o que aconteceu? Deus fez a melhor obra de toda a história da humanidade. Deus fez com que Jesus voltasse à vida. Jesus ressuscitou da morte. E daí aquele deserto que ficou para trás, Jesus apanhando, Jesus crucificado, Jesus preso, humilhado, a gente pode ver aquilo como um lugar de passagem, né? Um lugar de passagem necessário para minha vida hoje e para a sua. Então, como a Jo falou, é um lugar de passagem, não é pra gente ficar parado. Exatamente. Também no deserto, pra gente se acomodar no deserto. Isso, né? Exatamente. Então, quanto tempo vai durar o nosso deserto? Não sei. Da gente, às vezes. Não sei. Às vezes só depende da entrega na mão de Deus. Exatamente. Né? Às vezes o deserto fica maior porque a gente fica segurando, né? Uhum. Então, Senhor, a minha vontade era sair do deserto. Pronto, falei. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Vamos orar junto? Deus, obrigada por essa tarde na tua presença. Obrigada pela tua palavra que sempre, sempre atinge os nossos corações como flecha. E trazendo reflexão, trazendo alívio para os nossos questionamentos, trazendo respostas para as nossas dúvidas. E nós pedimos para que o Senhor nos ensine durante o deserto, independente qual o deserto nós estamos passando, se é na saúde, se é financeiro, se é no relacionamento, se é na família, perda de alguém. Senhor, seja feita a tua vontade e não a nossa. Nós te entregamos a nossa vida, nos rendemos, a gente joga a toalha branca. Do nosso jeito, pela nossa vontade, a gente escreveria outra história, da nossa própria história. Mas assim, a gente sabendo que o Senhor é quem está com a caneta aqui na mão, escrevendo a nossa história, nos dá um alívio de que o Senhor sabe o que é melhor escrever para nós. Porque enquanto o Senhor escreve, uma história está sendo construída. E há uma vontade atrás de cada um de nós que precisa ser realizada. Não que o Senhor precise que as nossas vidas passem pelo deserto, mas os desertos acontecem porque a gente está aqui nessa vida. As lutas, as batalhas acontecem porque a gente está vivo. Então, enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos em um deserto, esteja conosco, Senhor. Nos toma pela mão, nos ensina, nos acalma, traz ao nosso coração a tua paz. Que a gente consiga ver que o Senhor está conosco em todos os momentos. Até nos momentos de angústia. E nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que seu sábado seja aí
abençoado na presença do Senhor. Manda essa live depois para um amigo, para uma amiga que tá num deserto aí, não tá sabendo como orar. E Deus te abençoe.